A paz do Senhor Jesus, irmãos, com muita alegria, seja dia, tarde, noite, madrugada, não sei que hora que você está vendo esse vídeo aqui, nós vamos encerrar hoje mais um livro da Bíblia. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, de 22 versículos. Irmãos, que livro, irmãos? 5 capítulos só, mas que fala de uma realidade que o povo de Israel viveu naquela época lá. Irmãos, a igreja de hoje não abrir os olhos, não acordar, desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá, irmãos. A igreja pode passar pela mesma situação. Se faltar obediência da minha vida para com Deus, a sua palavra e da sua. Amém? Lamentações capítulo 5 fala assim: súplica intercessória. De quem, irmãos, a súplica? Do profeta Jeremias. Versículo 1. Lembra-te, Senhor, de nós tem sucedido. Lembra-nos, Senhor, vou ler de novo, do que nos tem sucedido. Considera, olha o nosso opróbrio, né? A nossa queda. Vamos falar um termo aqui, irmãos, mais popular no meio nosso hoje. Na lama que eu tô, no buraco que eu caí. É o que Jeremias falou para Deus, irmãos. Versículo 2. A nossa herdade passou a estrangeiros, as nossas casas a forasteiros. Irmãos, se você ler Deuteronômio, versículo 28, ela fala sobre as maldições dos desobedientes. Irmãos, é muita passagem bíblica, irmãos, é muito versículo. Você, leitor da Bíblia, lê lá todo o capítulo, você vai entender o que Jeremias quer dizer aqui. 3. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. Por quê, irmãos? Porque muitos homens nessa época morreram na guerra. Muitas mulheres ficaram viúvas. Vamos chegar na outra parte aqui. 4. A nossa água por dinheiro bebemos, por preço vem a nossa lenha. 5. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Por quê, irmãos? Quando acontecia uma guerra, irmãos, os homens que ficavam vivos, as mulheres que ficavam vivas, quando eram muito bonitas, irmãos, ao extremo, elas iam ficar lá no harém da nação que conquistava, isso aqui os babilônicos. As não tão bonitas, irmãos, iam servir de serviçais às esposas dos reis, irmãos, e outras iam para o trabalho, irmãos, trabalho duro, junto com os homens. Isso, irmãos, era todo dia, não tinha descanso não. Do 6 ao 10 agora. Aos egípcios e aos assírios estendemos as mãos para os fartarem de pão. Irmãos, eles também eram cativos da Babilônia. Irmãos, era muito povo que a Babilônia estava fazendo sobre cativo ali. 7. Nossos pais pecaram e já não existem e nós levamos as suas maldades. Irmão, exemplos maus lá atrás que homens deveriam parar. Não, comigo não vai acontecer isso não. Eu temo a Deus hoje, obedeço a Deus hoje, não vou fazer o que é mal. Continuar o exemplo mal. Versículo 8. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre da sua mão. Irmão, eram homens que acreditavam-se a Bíblia, que não eram oficiais. E a história fala, mas que tinham, irmãos, algo delegado, né, pelos maiorais da Babilônia, deles poderem mandar. E isso, irmãos, para o povo que era conquistado numa guerra, era uma humilhação muito grande, irmãos. Versículo 9. Como um perigo das nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada no deserto. Versículo 10. Nossa pele se queimou como um forno quente por causa do ardor da fome. Irmão, passavam fome, irmão. Tem traduções como a NVI, NTLH. Leia lá, irmão. Você ama a palavra, leia. Fala que era como uma febre, a fome, irmão. Irmão, Jesus tem misericórdia, irmãos. Às vezes a gente reclama do pão, da bolacha, do ovo, né? Uma costelinha de frango, uma coisa. Irmão, eles passavam fome aqui. Só comiam quando eram chamados para comer. Aquilo que era para comer era fome, era castigo. Irmãos, nós vamos chegar numa parte aqui que é triste aqui falar isso aqui, mas não vamos falar. O castigo era tremendo, irmãos. A humilhação. Irmão, tá reclamando, irmão? Fala isso pra mim. Para de reclamar. Para de murmurar.
Olha, leia a Bíblia que você vai ver, irmão, o que era sofrimento, o que era o povo sofrer, irmão. Aqui era desobediência? Era, irmão, mas estavam sofrendo, irmão. Irmão, Jeremias chorava, irmão, copiosamente, soluçava de tanto chorar, pedindo para Deus ter misericórdia, Deus fazer uma mudança. Os remanescentes que ficaram clamavam: Senhor, tem misericórdia. Irmão, nós temos que pedir misericórdia para esse mundo, para aqueles que afastaram do Senhor, para aqueles que deixaram Cristo, para que eles voltem, irmãos. Aleluia. Versículo 11 em diante. Forçar as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Irmão, estrupo, que fala forçaram. Estrupo. Numa guerra, irmãos, era uma coisa corriqueira. As mulheres que eram tomadas ali, quando ganhava-se uma guerra, irmãos, isso em toda a história de guerras, nesse período bíblico, irmãos. Alguns lembram de Troia, né? Lá, quando houve aquela invasão lá, irmãos, houve isso aí em massa, aqui também. Quantas mulheres cristãs aqui, vão dizer assim, irmãos, mulheres judias que criam em Deus foram estrupadas por causa das escolhas erradas dos maridos, por causa de quererem servir a entidades, a demônios. Olha, irmão, quem serve demônio, quem não serve a Deus, quem vive em desobediência, olha o que passa, irmão. Terrível isso, irmão. Virgens, irmãos, eram abusadas sem piedade. Algumas, irmãos, por muita beleza, iam ficar nos haréns, mas para serem tido como mulheres de reis, de príncipes, escolhidas a dedo, irmãos, e as outras eram violentadas ao extremo, irmãos, ao ponto de umas até morrerem, irmãos, de tanto abuso que era, irmãos. É algo, período terrível na história do povo de Israel, irmãos. Foi o versículo aqui, ó, 12. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Irmãos, houve morte, houve abuso, houve humilhação ao extremo. 13. Os jovens obrigaram a moer e os meninos caíram debaixo de cargas de lenha. Irmão, trabalho desde pequeno, irmãos. Eram escravos, tinham que trabalhar. Versículo 14. Os velhos já não estão mais às portas, os jovens já deixaram a sua música, não tinham alegria da sua tristeza, irmão. Versículo 15. Cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Irmão, pecado, ofensa a Deus, desobediência. O Senhor adverte, fala, orienta, avisa antes de acontecer. De novo, Deuteronômio capítulo 28, quando fala aqui das mulheres que foram estrupadas, lê lá versículo 30, 31 e 32. Mas lê todo o capítulo, irmãos. Todo o capítulo, irmão. Quem não obedece não tem Deus. Quem não obedece não tem a bênção de Deus. Quem não obedece está em maldição. Pecado é uma maldição. Igreja de Cristo, você, meu irmão, você que tá vendo esse vídeo num grupo, participa, individual, envie para pessoas que estão indo para o caminho mal. Ezequiel 3,18 fala assim: se a gente vê o justo ou o ímpio indo para o caminho mal, a gente não avisa, o sangue dele é cobrado nosso. Seja um canal de Deus, uma atalaia de Deus, e me envie esse vídeo aí, irmãos, para a glória de Deus, aleluia. Vamos ler agora do 16 ao 22 para a gente encerrar hoje, isso para a glória de Deus. O capítulo é o livro de Lamentações de Jeremias. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Reconhecimento do pecado, irmãos. É o primeiro passo para que haja o reconhecimento, o arrependimento e o abandono, e a bênção de Deus seja sobre a nossa vida, para a gente alcançar a misericórdia. 17. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. 18. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. 19. Tu, Senhor, permanece eternamente, o seu trono subsiste de geração em geração. 20. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Irmão, o profeta e o remanescente que era muito pouco, estava clamando dia e noite, orando para que Deus tivesse misericórdia. 21 e 22 nós encerra hoje, irmãos, o livro de Lamentações de Jeremias. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Aleluia. 22. Mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu está muito enfurecido contra nós. Irmão, renova os nossos dias como antigamente. Irmão, tem que ser a sua minha oração. Deus,
faz eu orar mais, faz eu buscar mais, humildade no meu coração, reconhecer o Senhor nos meus caminhos, porque o Senhor endireita a minha vereda. Senhor, sem ti nada sou. Essa é a oração do arrependido, essa é a oração da igreja que quer morar no céu, essa é a oração da igreja, irmãos, que quer estar com Cristo, essa é a oração da igreja que espera o arrebatamento, essa é a oração da igreja que quer agradar a Deus e fazer Deus o seu Senhor, irmão. Livro de Lamentações de Jeremias, irmãos, encerrado. Que despertamento para nós ficarmos firmes na presença do Senhor, irmãos. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, ajude a gente no canal e deixando o joinha. Se inscreva no canal aí. Se tem pessoas na sua casa, se inscreva, nos ajude. Isso tudo para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus.